Começando mais um Reflexões na Laje. Hoje é com a pessoa que eu fiquei na barriga e não no saco, né? Porque teve o primeiro vídeo que eu fiquei no saco. E agora é a pessoa que eu fiquei na barriga. Não é sempre assim que a gente conversa. Hoje a gente não tá na laje nem no quintal, a gente tá na sala, né? Porque eu acho que vai chover. Então, como vocês já estão vendo aí, eu apresento a vocês a minha mamãe, Dona Lúcia. Tá com a cara de nervosa, cara de choro. Falo pra caramba, né? Mas quando é pra gravar, Aí a pessoa até chora, né? Deixa eu ver se tá gravando. Vai falando aí, vai falando aí. a gente vai gravar já é outra história, né? Então, como eu disse com o pai, eu acho que você também não assistiu, né? Vamos ser sinceros e honestos. É, Mas tá bom, né? Não a posso gente ficar. curte, a gente não foi, A gente compartilha. a gente compartilha. É, não é ideia eu fazer isso aqui como se eu fosse seu filho e não soubesse da sua história, né? Porque a maioria delas eu sei. Só que como a ideia é da gente sentar na sala um dia e pegar para assistir e as pessoas terem uma noção de como é a Ana, né? Porque quem trabalha com você sabe como é a Ana gestora, quem é seu amigo sabe como é a Ana amiga, mas dificilmente as pessoas sabem como é a Ana mãe, amiga. Então eu queria que você falasse da sua história. Não é sobre a minha história, é sobre a sua história. Como é que era a Ana na infância, a Ana na escola, no começo, pra gente ir arredondando, porque a ideia é a gente chegar aqui até os seus 52 anos agora, vai fazer 53 mês que vem, e ter uma linha de raciocínio, uma cronologia da sua vida, entendeu? Como se você fosse deixar um depoimento em vida pra gente levar pra sempre. E agora a gente pode deixar sempre salvo as coisas, entendeu? Então fala pra gente, Ana, como eu sou um entrevistador, Muito engraçado. Ah, eu como bebi que era, também. como que era você. Mas, então, é lindinho. Aproveita agora, Aproveita. ela não pode bater nas câmeras. Vem cá, vem, filha, Vai, vem sai aqui, daqui, vem. Dando. Vai lá, Vem vai, cá, vai com vem o cá. pai. Vai lá. Vem cá, A vem. mamãe falar. Vem pra aqui. Como Tá. que era a Ana na infância? Porque a sua vida não foi uma vida que começou fácil, né? Diferente da minha, que é fácil até hoje. Diferente dos meus filhos que foram fáceis, não, não Ah, é. mas é a função, né? Tipo assim, eu Não, acho que não. todo pai e mãe vive pra deixar a vida dos filhos mais fácil do que foi a vida deles, né? Tá. Provavelmente. Acho que é uma das premissas, né? Pai. Te aconselho quando você fizer esse tipo de entrevista, pegar um lencinho, né? Aham. Trazer uma caixinha de lenço. É porque geralmente as pessoas não choram, tá Ah, ligado? tá, mas você falou, é uma pessoa emotiva. Então, bora lá. É, eu não tive uma infância muito normal, né? Uhum. Com 11 anos de idade eu já tive que começar a trabalhar, porque eu morava com os meus pais, mas assim, era um ano com minha mãe, um ano com o meu pai. Então, nessa época que eu comecei a trabalhar com 11 anos, eu estava com meu pai. Meu pai era taxista aqui em Mogi, e ele era um viajante, na verdade, né? Ele era um paquerador viajante. E se denominava o nome de trabalhador de trabalho. Então, ele mudava de lugares, e quando a gente estava com ele, eu e minha irmã, a gente ficava com ele, igual mudamos para Biritiba Mirim, lá ele casou, lá ele teve outros relacionamentos, e aí a gente tinha que ficar nessa vida de ir e vir. Não brinquei de boneca, né? Eu fui ter boneca depois que eu entrei na ReHap, que quando souberam da minha história, me deram boneca, mas eu não brinquei de boneca, e foi uma infância que aonde é, eu precisei aprender muita coisa com 6, 7 anos de idade, por exemplo, passar uma calça com vinco com 6 anos de idade, fazer um arroz e feijão com 6 anos de idade, porque morava eu, minha maioria do tempo, eu, minha irmã e meu pai, né? Quando eu vinha com a minha mãe, a gente pouco ficava com a minha mãe, mais com meu pai, com vó paterna, e aí a gente morava no quintal da minha avó paterna, então a gente tinha que fazer tudo dentro de casa, e pouco brincava. Quando a gente queria brincar, levantava, quando a gente queria brincar, a gente fugia. Meu pai ia trabalhar e nós ia para a rua brincar. Quando estava perto dele chegar, a gente voltava para casa. Fazia tudo que tinha que fazer, porque ele era muito severo. Era um pai, meu pai é nordestino, então era aquela pessoa bem severa, bem dura, né? Não tinha muito Pouco aquele afeto, negócio né? de afeto e de nada de separar mulher de homem, né? Tanto Uhum. que até os meus 10 anos de idade eu apanhava de palmatória, que hoje as crianças nem sabem o que é uma palmatória, né? Palmatória era um pau era com uma ponta redonda, um cabo, e você apanhava na palma da mão. Era tipo uma colher de pau. Mas quando, para ficar mais severo ainda, eles colocavam prego Prego? prego na ponta na palma de uma das palmatórias, né?
e aquilo quando pegava na palma da mão, aquela intenção, na verdade, Pra era furar. te machucar. Então a gente apanhava muito daquilo que a gente apanhava quando ele chegava, sabia, ou minha avó contava alguma arte que nós tivesse feito, e já corria para a torneira, já colocava debaixo da água, porque a gente sabia que o negócio ia arder ali, quando não era cinta, né? Então foi uma infância bem alegre, bem movimentada, né? Posso falar mais uma? Teve uma vez Tá, que eu fui assistir, eu estava Célia Pinheiro Fã, eles moravam na Vila Natal. Uhum. E aí a gente foi assistir, eu ficava no Célia, depois da aula, fui assistir jogo na quadra. Naquela época a gente ficava assistindo jogo na quadra, tinha educação física. Numa desses jogos que eu fiquei assistindo, e não avisei, porque naquela época nem existia telefone, não O existia pombo correia tava lá olhão. no Paraná. Quando você pensava do que você tinha que fazer, você já estava lá na porta da escola. Ele entrou na quadra, eu tinha uma trança, porque a gente não podia também cortar cabelo, Uhum. até assim a parte das nádegas aqui, e ele foi puxando a minha trança até a Vila Natal. Você conhece o bairro de um bairro para o outro, até a Vila Natal. Aí chegou lá, eu apanhei de cinta, e no outro dia eu tinha educação física. Aí ele aproveitava, porque eu tinha que colocar aquelas sainhas frisadas, que você não a conhece, mas Uhum. antigamente eram umas sainhas frisadas, e para mostrar as marcas, né, que eu tinha apanhado e tudo mais. Então, assim, não foi uma infância muito legal, não. É que, tipo assim, conversando com o pai, obviamente eu já sei isso, né? Porque a gente viveu 20 É, anos junto, né? eu conheço um pouco da história. É. A conclusão que eu tiro é que quando a gente fala de família, ali que começa a parte boa ou a parte ruim da sua vida, né? Porque a gente nasce sem ter o critério de escolha, certo? Então, tipo assim, a gente não pode nem ficar muito bravo ou nem ficar muito feliz pela onde a gente nasceu. A gente só tem que aceitar, né, no final das Continuar. contas. Porque, tipo assim, a vida, sua história e a história do pai, elas têm muitas coisas parecidas, mas eu acho que é mais pelo bairro que vocês viveram do que pela família. Porque a sua família era muito mais conturbada nesse sentido de até estrutura mesmo. Tipo, você ser, no papel, você ser sobrinha da sua mãe e essa parada Não, toda na que é, verdade, no papel, eu sou cunhada da minha mãe e irmã do meu pai, tá ligado? filha da minha avó. Entendeu? Tipo assim, quando a criança, o bebê, assim, no começo da vida, ele já tem essa atribulação, é muito complicado, tipo, você querer que ele Sim, atinja, tipo, se o cara consegue é, ser um astronauta no meio disso tá no tudo, jogo, tá na vantagem, ele porque é o cara teve. que o Deus olhou e falou assim, mano, você vai ser É esse isso cara, aí. tá ligado? Se for aí em alguém, você está na vantagem ainda de você ter vencido na vida. É. Né? Porque, tipo assim, é muito complicado também a gente julgar, tá ligado? Igual eu falei pro pai, hoje a gente pode achar horrível ou achar lindo a história do nosso passado, né? Só que é muito difícil a gente julgar até os outros, tá ligado? Porque quando você começa a olhar até a vida, se você for olhar pro seu pai, provavelmente a vida dele foi mais difícil até nessa questão de apanhar, tô falando, nessa Pode questão de ser, porque meu avô repetir. era bem difícil também. Então, tipo assim, às vezes o que você sofreu nem era o que ele queria que você sofresse, tá ligado? Foi só o jeito que ele aprendeu a viver a vida. Porque foi assim que ensinaram pra ele, tá ligado? Não tô tirando mérito e falando que está certo e está Não, errado. não, hoje eu nem busco julgamento, hoje eu nem É. busco certo ou errado. Mas Hoje, tipo, igual eu falo assim, pra gente, se a gente fosse escrever um pai ou uma mãe boa, é muito complicado, tá ligado? E, tipo assim, meu sonho é ser pai, você sabe, mas é muito difícil hoje eu olhar e, tipo, falar, pô, isso aqui é o jeito certo de criar, ou isso aqui não é o jeito certo de criar, porque cada geração que vai passando vai diminuindo um pouco essa questão da agressividade, mas é só aqui. Porque em outras casas é igual você vivia, só que ainda tá. Tipo assim, eu acho que as coisas não mudou tanto igual a gente acha, tá ligado? O que você acha mais ou menos disso? Pô, já pulando um pouco de etapa, mas a gente vai voltar para a parte da escola e até os seus 20 e poucos anos. Mas como é que você vê isso hoje? Tipo, essa parte de maternidade. Como é que você enxerga isso hoje? Tipo assim, porque hoje você tá vendo também o Vitor e a Tainá passando por essa fase de ser pais, a primeira viagem é muito complexa, doença, tudo isso. Acho que hoje com muito mais facilidade também, né? Porque eles têm uma rede de apoio que você também não tinha. Mas olhando hoje, assim, como é que você define tipo uma criação boa e uma criação ruim? Porque você tem três filhos e os três filhos são bem diferentes do outro. Eu e a Bárbara é mais próximo, porque a gente viveu mais tempo junto. Mas se você olhar o perfil de cada um é muito diferente, tá ligado? tem a mesma mãe, né? Tipo, viveu basicamente na mesma família, entendeu? O que eu vejo hoje? Hoje,
eu vou basear pela minha família, né? Porque eu fui mãe com 20 anos, né? Uhum. Então, assim, tive o Vitor com 20 anos de idade. Você engravidou com 19. Eu guardei com 19. Foi uma fase difícil também, porque eu não tive a família, eu não Uhum. tive a mãe, não tive, né? Então, assim, hoje, o que que eu acho de respondendo a tua pergunta, mãe ideal ou maternidade ideal? Eu acredito que a maternidade ideal é você querer ser mãe. Eu acho que é você querer ser mãe, porque não existe a educação certa ou a educação errada. É fazer com que. Lembra que eu sempre falava para vocês? Eu nunca exigi que vocês fossem doutores, formados, mas que vocês passassem na minha faculdade, né? Se vocês passassem na minha faculdade, estava tudo certo. E qual que é a minha faculdade? É vocês serem pessoas boas, né? Não lesar ninguém, sempre estar ajudando, sempre ver o bom lado bom das pessoas, que isso os três, né? Tirando o Vitor, que ele é mais Mais seco, né? revoltado, mais seco, talvez até pela criação que ele teve, um pouco pior que a de vocês, né? De Uhum. dificuldade, a nível de dificuldade, Sim. né? Ele seja mais, tenha um jeito mais diferente de ver a vida e as pessoas. Mas ele melhorou Então, bastante também. mas, e depois eu entro nesse detalhe, que depois do casamento ele teve a família dele, aí É. ele melhorou. Mas, assim, todos vocês seguiram um princípio. Meu e do seu pai, na verdade, porque eu e o Túlio, a gente sempre teve um pensamento assim. Isso, a gente sempre teve certo, é a mesma coisa. A gente sempre ensinou vocês a serem bons, simples, a tratar as pessoas com igualdade, né? Hoje vocês me dão lição de vida, como tratar as pessoas. Hoje vocês me ensinam como que até mesmo se portar diante de uma situação que não gere Desconforto para as desconforto pessoas. para ninguém, né? Então Uhum. hoje vocês me ensinam isso. Então, para mim, ver vocês hoje, o ser humano que vocês se formaram, independente de terem se formado, porque isso a vida vai cobrar, isso a vida cobra de cada um de vocês. Tá cobrando já, né? E quando você, como você disse, os três são diferentes, cada um foi por um caminho, mas assim, nada que eu falasse assim, olha, hoje para me falar que eu tenho um filho perfeito, eu não preciso falar que eu tenho um filho advogado, um filho formado, um filho estudado, ou se eu vou falar que o meu filho ele me dá muito trabalho porque ele lesa as pessoas, ele realmente ele tem uma dependência que realmente leva ele para um outro caminho. Uhum. Não, hoje eu não tenho nada para falar isso de vocês. Realmente vocês seguiram o nosso princípio, que é ser pessoas boas. Dentro do que a gente pode viver e do que a gente pode dar para vocês, vocês são pessoas boas. Então, para mim, maternidade é isso: é ensinar um princípio para os filhos, seja ele o princípio qual for. O meu foi que eu nunca tive, né? Que foi o princípio da verdade, de educar vocês serem bons. Ser humanos bons, que é o que vocês são hoje. Agora, entrando em outro assunto que eu entrei num parecido com o pai, mas eu levei mais a parte do pai em si, como a sociedade enxerga o pai hoje. Tipo, você foi mãe solteira duas vezes, né? Vamos falar assim, porque você teve o Vitor, aí você ficou solteira, aí você conheceu meu pai, aí teve eu e a Bárbara, aí depois ficou solteira, mas já era mais pra frente, assim. 24 anos. É. Hoje, não, você terminou com o pai, você estava com 37 e pouco, 40 anos já. Eu? É. Bom, a gente ficou casado Ah, 24 tá, anos. Tem beleza. 8 anos que a gente se separou. Aham. Eu queria ver a sua versão hoje, porque na sociedade tá tendo uma certa discriminação com mãe solteira. Eu acho que hoje está muito mais difícil para uma mãe com um filho solteira ela dar seguimento nessa parte romântica, tá ligado? Eu acho que o homem hoje ele enxerga isso como um empecilho muito maior do que ele enxergava antes. Tipo, porque até tem algumas leis hoje de a coisa parental lá, que o cara, se a criança achar que o cara é pai, ele tem o dever de pagar, isso afasta mesmo as pessoas de pagar pensão e tal. Mas como é que foi isso para você, assim? Porque eu acho que naquela época era diferente um pouco, né? Não tinha todo esse paradigma, ou já tinha. Então, Ou você sentiu isso? na minha época foi mais difícil. Você acha que é mais difícil que Hoje, hoje? eu acho que hoje não é mais tão difícil. É difícil, mas não tão mais. Uhum, Na minha época era mais difícil. Ser mãe solteira, jovem, solteira, você não tinha aquele. É que assim, hoje, quando uma moça, uma mulher, ela é mãe solteira, geralmente a gente fala assim, poxa, hoje tem tantos caminhos para não ser mãe, uhum. hoje tem tantos caminhos para que você não Prevenção, né? queira ter isso, ser uma mãe, ter uma gravidez indesejada, hoje tem vários caminhos. Na época que eu tive, que eu fiquei grávida do seu irmão, meu primeiro casamento, eu não tinha essa informação, Não tinha DIU, eu não não tinha tinha DIU, eu não tinha, acesso à olha, camisinha. não tinha esse negócio mas era muito mais recriminado, né? Era bem mal vista do que é hoje. Uhum. Hoje, por N motivo, ela era
mal informada, não. Ela era coitada, o homem sabia mais, ou ela queria, porque hoje as adolescentes acham que é um caminho que vai Uhum. deixar para a vida toda um relacionamento. Então, eu acho que hoje é menos sofrido e tem mais caminhos para que isso não Pra aconteça. evitar, né? É, Mas agora, qual que é o sentimento, tá ligado? Tipo, quando você tá relacionando com uma pessoa tendo filho. Eu já passei por isso do outro lado, sim, né? Eu já tive um relacionamento que a pessoa tinha um é, filho e tal. Então eu sei dos problemas e das soluções desse lado. Mas eu não lembro de ter chegado a conversar com ela sobre isso e com você sobre isso. Tipo, qual que é a sensação, tá ligado? Tipo assim, porque tem mãe que também acaba olhando o filho como um problema nessa parte, né? Porque, querendo ou não, as pessoas querem ter uma relação sexual, querem ter uma vida amorosa ativa e tal. Como é que funciona isso? Tipo, como é que você enxergou isso? ó. Hoje eu tenho uma outra visão, né? Que a gente vai Uhum, mudando e tá tudo bem da gente mudar de opinião, de visão, conforme a gente vai vivendo. Hoje, eu vejo isso assim. Hoje todo mundo tem uma história. Qualquer relacionamento que você tiver, qualquer pessoa que você encontre hoje na sua vida, vai ser difícil ela não ter tido uma história, sim. principalmente na minha idade. Ninguém namora com freira É, também, né? Claro, né? na verdade, principalmente na minha idade, vai ser difícil eu encontrar um relacionamento hoje que o outro lado não tenha tido uma história, Uhum. ou não tenha tido um casamento, ou não tenha Ia ser tido até um estranho se filho. não tivesse, né? Ia ser um estranho você achar uma pessoa hoje que não tenha tido uma história lá atrás. Uhum. Na época, se a gente for falar isso lá para trás, lá, era muito difícil você ter um relacionamento porque é, isso aí não tá, homem ou mulher. Mas a outra parte, como eu já passei por isso, então eu vou falar o que eu já passei. Uhum. Quando eu conheci o teu pai, e eu tinha ouvido, ia fazer 3 anos de idade, eu conheci ele porque eu já tinha estudado com ele, numa ida, saída do trabalho, indo, encontrei com ele, e assim a gente voltou a Uhum. se encontrar. Ele também já estava saindo de um casamento e tinha um Murilo de 5 anos. Então, eu sofri muito isso, né? Porque Só que ele também já tinha um filho, né? ele já tinha um filho Eu acho que também. deu uma Eu aliviada não, nesse momento, né? mas todo relacionamento que eu tive que me envolver, sendo que não tivesse esse outro lado aí, Uhum. entendimento, não dá certo, não dava É. certo. Porque é sempre uma responsabilidade, sempre é porque você está procurando um pai para sustentar, você está procurando alguém para te ajudar, e na verdade não é isso. Às vezes Hoje a já pessoa só não é quer mais assim. transar, né? É verdade, hoje já não é mais assim. Porque as pessoas, mesmo que ela tenha, assim, vai, uma moça mais jovem hoje que tenha um filho, né, e ela arruma um relacionamento, ela não está livre de arrumar um relacionamento. Uhum. Mas hoje tem a casa dela, tem a guarda compartilhada, tem os finais de semana que não tá junto. Algumas vezes o pai tá com a guarda do filho e a mãe tem que, também já passei por isso, tem que pegar. Então, assim, hoje eu acho que isso não é empecilho para ninguém. Não tem, eu não vejo isso como um desconforto, não. Tem que ter criatividade. Motel pra Hoje as caramba, pessoas são tem. mais independentes, cada um tem o seu lar, bem, né? A gente Uhum. espera que cada um tenha o seu lar, tenha a sua privacidade, mas assim, só que o que muda é isso aí. Se você quer, por exemplo, no meu caso, eu tenho vocês, tem você e a Bárbara, né? Se eu arrumo um relacionamento, eu tenho que arrumar um relacionamento com uma pessoa resolvida, né? Que ela já tenha o canto, porque vai ser mais eu no canto de lá do que do canto de cá, Sim. né? É isso. Mas é complexo, né? É, Porque, tipo, pelo menos o que eu vivi, assim, pela parte do homem, é que gera muita dúvida. E um relacionamento, quando ele. Porque, tipo assim, quando a mãe separada com o pai separado tem um relacionamento bom, é estranho. Porque você fala, pô, se o seu relacionamento é bom, por que que não continua? Tá ligado? Aí você tá entrando nesse relacionamento novo. Aí você começa a falar assim, porra, os caras não brigam, não tem um quebra-pau, não acontece nada, o que que eu tô fazendo aqui, tá é, ligado? É complexo, é tipo assim. e é estranho para quem está lá fora, É, porque assim, para todo mundo para as pessoas que eu converso, que, né, que nos conhecem, e quando eu falo que eu me dou bem com meus dois ex-maridos, né, uhum, as pessoas acham que é balela, que acham que é isso não é impossível. que é impossível isso, né? Mas para conquistar isso foi lá atrás, né? Por exemplo, com o pai do Vitor, assim, eu sempre separei o ser pai, O ser eu pai. sempre separei o ser pai do ser esposo, de ser qualquer outra coisa, porque tem muita essa diferença que as pessoas não fazem quando se separam, né? Quando Foi o começa a bom, envolver dinheiro foi um também. mau marido, mas é um bom pai. Uhum. Ah, nunca é um péssimo pai. Se é um péssimo pai, também não foi um bom marido, né? Também tem essas duas coisas. Agora, às vezes foi um péssimo marido ou uma péssima mulher, mas é uma boa mãe, é um bom pai, né? Então, eu sempre preciso separar isso, mas quando eu falo, até em relacionamento mesmo, na verdade, eu acho que para quem realmente tem essa consciência e essa, não complexidade, mas esse entendimento, acha até assim, meu, por que todo mundo não é assim? Então, quando eu falo que o pai do Vitor vem aqui para tomar um café,
Porque quando eu falo que o tio do seu pai entra e a gente convive, que a gente conviveu mesmo separado no mesmo Uhum. quadrado, eu fiquei lá com a tua avó, e que a gente se dá, né, consegue conviver no mesmo quadrado ainda, então isso é muito difícil. Mas isso leva tempo, né? Não estou dizendo que isso É um nível de daí maturidade muito é um grande, né? livro que isso daí você vai conquistando com a sua vivência, né? Não foi de hoje, separamos e amanhã tá tudo bem, vem tomar um café Porque aqui em no casa. começo tem que ter aquela É, raiva mesmo, né? tem que Tipo, ter aquela, raiva. aquele luto, Sim, né? e por mais que os dois queiram, sempre na hora que uma toma uma atitude, o outro não quer. É, e vai olhar feio também. E depois, quando você vai olhando para trás, você fala, para cá, não foi agora não, já estava acabado É, já, e a gente só não quis é ver, enxergar, e por que motivos, né? Eu acho que aí a gente tenta, né? Porque seu pai nós sentamos, mas separamos 2 vezes, né? eu acho que faz parte também, tipo É, assim, o ser humano em si ele tem um problema muito grande em ver as coisas acabar, né? Tipo, em ciclos finalizando, assim. finalizar ciclos, né? É. E isso também leva ao ponto que é uma dúvida que eu tenho também, que é uma coisa que eu tenho muito mesmo, que é trabalhar, tipo, 20 anos no mesmo lugar, tá ligado? Só que a gente vai chegar nisso, né? É porque você é uma pessoa de ciclos bem grandes, não? Eu sou de vários ciclos, Não, é. os meus ciclos que são É, estendidos. são grandes. Isso é bom também, por um lado, né? Porque pode levar a vida dos dois jeitos, né? Tipo, você ter vários ciclos picados, ou você ter um ciclo enorme Essa é já boa. em vários momentos, né? Só que, tipo, chegando. Beleza, aí vamos voltar pra sua história. Ah, É, a gente tava na parte da a infância infância, e juventude ali. Você tava com uns adolescência, 12, 13 anos é. ali. Como é que foi essa fase pós, né? Porque, tipo assim, eu fui ajudar você a fazer sua aposentadoria e eu descobri que você tava com 12 anos e já tinha carteira assinada. Hoje isso é crime, né? Hoje não pode, né? É. Isso é abuso infantil, E trabalho infantil, né? como é que era, tipo, uma criança, que é criança, né? 12 anos, você já ter toda essa responsabilidade e essa pressão familiar da parte ruim, tá ligado? Como é que era? Como que foi se desenvolver nisso? Então, eu poderia até falar para você, nossa, que é muita coisa que eu não lembro, né? Uhum. Mas infelizmente, ou felizmente, eu lembro quase toda a parte da minha adolescência e infância, né? Porque eu não sei porquê, mas eu lembro quase toda a fase. Marca, né? É, Então, essa fase aí de saindo de para 12 para 13 anos foi uma fase um pouco complicada. Porque nessa fase tava aí esse negócio de disputa, quem fica, quem não fica, até que a minha avó paterna e meu avô tomou uma atitude, já que fica e não vai, e meu pai desajuizado e minha mãe na mesma vibe deles, decidiram me adotar os 13 anos lá, e a minha irmã, minha tia que adotou, aí pra gente ter pelo menos assim Onde está? uma estrutura, uma base familiar. Só que nessa vinda para casa da minha avó, eu tive um problema sério com o meu tio, Uhum. né, onde ele mexeu comigo, e aí foi um reboliço todo que a parte paterna não, eles eram muito ruins, assim, mas quando acontecia alguma coisa, a família tinha juiz, tinha advogado, tinha todo mundo, eu era o réu, Uhum. né, e aí quando isso foi exposto, porque não foi eu que contei, foi uma amiga da família que estava e ouviu eu e ele falando, e foi contou para minha tia, que era muito amiga, e foi que isso aí se espalhou para a família toda. E esse meu tio, era uma pessoa considerada O intelectual da exemplar. família, o exemplar, o caçula. Uhum. Ele era tudo de bom da família. Era, acho que a única coisa de bom da família, dos 10 irmãos. E aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que sair da casa da minha avó. Foi aonde eu pedi arrego para minha mãe, né, na casa da minha Uhum. mãe, aonde ela não me acolheu. E foi aquela época que eu dormi na rua, né? Nessa época eu já trabalhava numa fábrica de costura, né? Eu só não tinha casa, mas eu já trabalhava desde 12 anos para essa loja essa fábrica de costura. E aí eu continuei trabalhando, foi onde eu dormi na rua, resumindo, e daí que eu tive que procurar o meu primeiro teto, pagar o meu primeiro aluguel, que eu pagava na época R$ 75 de aluguel, Mas o e salário também devia ser o uns salário 300 não, o reais, né? salário era 150, acho que Uhum. na época, então metade disso eu pagava um aluguel, foi onde eu arrumei um quarto, num bairro aqui de Mogi, no Jardim Universo, que é, foi uma experiência engraçada, mas eu tive que sair de lá porque foi uma coisa engraçada, aconteceu mais triste, Uhum. mas engraçada. E aí morei lá, tive que sair, fiquei uma semana dormindo na rua, vivendo igual uma. Trabalhava de dia e dormia na rua de noite. Podia nem dizer que era uma mendiga, né? Mas para as pessoas da fábrica não saber, e eu estar lá no outro dia e passar pelos perigos da noite que eu passei, eu tinha duas opções, né? Ou eu continuava sofrendo nisso até achar um lugar e não esmorecer, naquela Uhum. época sem maturidade, sem Você era uma inteligência criança nenhuma, também, né? é, ou eu podia me prostituir, porque aí eu vi que na rua
Ele te dá essas duas opções, né? E o prostituir, na verdade, ele é o mais fácil, porque é onde você Ganhar dinheiro. vai achar que você acha um acalento, o dinheiro, e que as pessoas ali, você pensa, vai ter alguém que vai te acolher. Uhum. E na verdade não é. Então eu passei uma semana dormindo na rua, trabalhando, foi onde eu arrumei um quarto lá no Jardim Universo e paguei R$ 75, e daí por diante eu não tive mais esse problema de teto. Nessa época eu estudava, porque eu tive, era um compromisso comigo, terminar meus estudos. E quando eu saí da minha casa da minha avó, e eles me privaram de 20 anos de estar com ela por conta disso, porque ela não podia falar nada, Uhum. né? E mesmo ter ficado do meu lado ou querendo me apoiar, ela não podia falar nem comigo. Fiquei 20 anos. E eu prometi para ela que eu ia estudar, que eu não ia ser uma vergonha nacional para ela, e que nunca ela ia me ver numa página de jornal, nem viva e nem morta. E aí foi isso que eu fiz. Estudei, terminei de estudar, terminei de trabalhar, arrumei meu aluguel e daí por diante eu fui pagando meus aluguéis até que em 93 já estava com quase 18 anos. Não, antes, né? Quando eu estava quase 18 anos, eu arrumei numa loja da mesma fábrica, numa loja de roupa. E aí foi aonde passou um ano e depois eu conheci o pai do Vitor. Aí vocês foram morar junto. Aí a gente se conheceu, namoramos por um tempo. Ele sofreu um acidente de moto, mas com a moto parada, né? Ele era cabeleireiro, porque ele é do Rio de Janeiro, então ele veio para cá, se profissionalizou em cabeleireiro. E ele morava dentro do salão, porque é onde ele cuidava do salão, ele morava no salão porque era do amigo, cuidava do salão e tudo, e trabalhava lá. E numa das que a gente foi sair, quando a gente chegou, ele foi guardar a moto. E a moto era aquelas motonas cross, né? Nem sei se tem mais, era aquelas motonas. E ele foi colocar a moto para dentro do salão. No que ele puxou a moto e apoiou a mão na porta de vidro, a mão estourou, cortando os tendões dele e possibilitando ele de trabalhar. E aí a gente ficou um tempo, ele se cuidando, internado, cirurgia. E a gente ficou. Depois a gente alugou uma casa. Foi aí que quando eu descobri que eu estava grávida, vou ver. Aí vocês foram morar junto. Aí a gente foi morar numa casa junto. Ficamos aí, mudamos de casa depois, né? Porque na verdade a gente foi morar junto, mas eu morava numa casa, num quarto que eu tinha alugado aqui em cima já. E a dona do quarto, ela morava na frente. Aí tinha o meu quarto, vários quartos, né? Várias pessoas morando. E ela alugava, e eu morava lá. E ele tinha que entrar escondido, né? Porque a dona, ela me ajudava muito. Queria saber quando eu chegava, me dava comida. Queria que eu fizesse companhia no chá da noite com ela, né? Eu era bem tratada. E aí eu conheci ele, e muitas das vezes ele tinha que entrar escondido no quarto. É porque ia pegar mal com ela também, né? E numa dessas visitas que ele fez para mim, voltando da escola, numa dessas daí eu fui atacada por uma pessoa dentro do quintal, e ele lá escondido, né, já me esperando dentro do quarto. Uhum. E nisso eu fui atacada por um marginal lá dentro do quintal lá, aonde eu não podia nem dizer que ele estava lá, porque se ele não tivesse também, e essa pessoa tivesse me jogado para dentro do quarto, talvez eu nem estaria aqui hoje contando essa história. Uhum. E aí foi muito. Hoje eu dou risada porque foi engraçado, porque debaixo da cama ele estava, debaixo da cama ele ficou, né? E ele e polícia chegando, eu brigando com a pessoa, porque eu fui pegada pelo pescoço, e naquela hora eu precisava me livrar dali e tudo mais, aí veio polícia e tudo mais, né? E daí em dentro a gente decidiu que a gente precisava de uma casa. Mas aí você já tava grávida. Eu já tava, mas eu não sabia. Ah. Aí a gente mudou pra essa casa, aí já descobrimos que eu tava grávida. Aí isso aí, o Victor ia ser por causa do estresse, tá ligado? E a gente trabalhava. Depois eu arrumei um emprego numa loja, de uma rede de loja no centro. E ali foi. Tive o Vitor, e comecei a criar ele e tudo mais. E conheci o pai do Vitor. Depois, aí, quando ele tinha 2 anos, a gente se separou. Mano, tipo assim, eu vendo a sua história, a história do pai contado por vocês, assim, mano, eu falo que é muito mais sorte quando Deus quer, ele coloca um filho na barriga de alguém, mano. Porque, tipo assim, não era pra ter um filho, já tive 3. A chance de ter um era muito pequena, a chance de ter 3 era menor ainda. Então, tipo assim, rapaziada, quando Deus quer, mano, você pode fazer no jeans, você pode fazer na onde for. Se olhar e falar é pra ser, vai ser, mano. Vai Esquece, ter, não tá quer ligado? ter, vai ter. Velho, é foda, mano. Eu falei uma vez, eu falei assim, mano, eu não sei como que eu não sou pai, e eu olho pras pessoas, e a pessoa, tipo assim, mais descabeçada que eu, e é pai, e eu falo assim, mano, como é que pode, né, velho? Mas enfim, Mas né? quando tem que ser. É foda, viu? Planejado não foi. Não, olha eu que fui, né? Mas de resto, aí o que acontece? Quando pensei foi engraçado.
Não, mas beleza. Aí a gente já tava na parte dos 20 anos ali e tal. E aí você já tava com 21, né? Pra 22. É, quando eu fiz 2 anos. Aí, beleza. Aí nessa parte você ficou quanto tempo solteiro, assim? Uns 3 anos? Na verdade, não, porque nós se separamos. O Vitor tinha no aniversário de 3 anos do Vitor, Você eu já já... estava com o seu Uhum. pai. Eu fui até na casa velha lá. Então a gente acho que eu fiquei meses para encontrar o seu pai. Não demorou muito, não. E é Eu que fiquei, essa época devia ser engraçado, né? Porque se fosse namorar, ia ser com ninguém do bairro, né? pois é. Hoje em dia você pode namorar com a pessoa lá em Não, Dubai, e tá ligado? foi numa época que foi a única vez da vida que eu fiquei desempregada, né? Foi a única vez, porque quando o Gil separou de mim, trabalhava na loja, e aí eu já tinha ficado desempregada, e aí eu tinha um Vitor pequeno. Fiquei com aluguel e tudo, e eu falei, o que que eu vou fazer? Aí eu saía de lá, arrumei uma senhora para cuidar dela, ser dama de companhia, dona do SESI, uma escola de Mogi aqui. Uhum. Eu era uma das 4 damas de companhia dela. Eu pegava a parte melhorzinha, que era tomar chá, cuidar, pentear o cabelinho. E aí eu ganhava uma cesta básica. Uhum. Aí eu tava nesse processo aí com o Vitor, até conseguir um outro emprego no shopping. Aí depois você foi Foi. trabalhar na Le Postiche, né? Não, nessa área, puxa, acho que foi depois, que você já tinha nascido. Essa época eu arrumei numa loja do shopping de móveis, a Maiorca, Uhum. lá do outro lado. Foi nessa época que eu encontrei com teu pai. E o shopping já era desse jeito que é hoje, né? Não, o Mas shopping era menor, ah, ele não, só tinha um mas ele lado. já tava, tipo, inaugurado total, já tinha... Já, o shopping é antigo, tem mais de 30 anos. E ele é Mas esse antigo. daí já faz 20 anos, É, pô, tem tipo, bastante 10 anos, tempo, né? ele já existia o shopping. Uhum. Só que era um shopping pequeno, de um lado só, ele Era não tipo uma tinha. galeria, né? Era bem pequeno. Só tinha um corredor do lado de fora, uma entrada. Nossa, mas é uma loucura, né, velho? Parece igual a gente tava brisando aquele dia na rua, né? Tipo assim, parece que os prédios tá lá pra sempre, existiu, não parece que, tipo assim... Parece que tá sempre. A gente tem essas conversas, né? De vez em quando, viu? Às vezes que a gente não tem que pensar, a gente fica É. brisando. Mas, mãe, não parece que os prédios tá de sempre, tá ligado? Quando construiu essa merda? Mas é legal, mano. Aí, beleza. Aí você começou a namorar com meu pai e tal, aí depois de 3 anos veio eu, certo? Mas Sim. aí o pai já tava trabalhando na faculdade, eu acho. Eu já conheci seu pai trabalhando na É. faculdade. Aí você tava trabalhando na loja de móveis, depois você foi pra Le Postiche. A Lepostiche foi depois, porque eu estava na loja de motos, ficamos lá por um tempo, aí eu namorava sozinha, a gente tinha aquela fase que você tem que contar pra sua avó, tudo. Quando a sua avó me descobriu, eu já estava grávida, né? Então, E a assim, avó e o vô também foi uma parte importante, né? Porque aí essa foi, foi uma família que você não teve quando você era criança, foi né? a família que eu não tive. E isso foi bom também, né? Porque, tipo assim, não sei se a gente vai chegar nessa parte ainda, mas é, foi o final de vida deles foi muito marcante para todo mundo da família, né? Até hoje. Né? Então, querendo ou não, você vê como as coisas têm uma construção completamente aleatória, né? Porque tipo, você e o pai já moravam no mesmo bairro, tinha estudado na mesma escola, teve todos os dois tiveram histórias completamente opostas no começo da vida e tal. E acabou que tava todo mundo no mesmo velório, tá ligado? Eu falo que seu pai, ele é Não milagre, falando porque, nessa parte, mas se você ah, for ver, tipo, teve o tanto de histórias que sim, tipo assim, a sua linha de vida indo pra lá, dele indo pra cá, e do nada criou várias linhas de vida e várias linhas de tempo se juntam várias vezes no mesmo lugar. Eu acho isso daí uma das maiores doideiras da vida, sabia? Tipo, não faz até sentido nenhum, na real. Tá ligado? não faz, é. Entendeu? Se for pensado por esse lado, não faz mesmo. Porque, Quem é tipo que tem assim, uma história assim hoje? é, É difícil você ver uma pessoa com toda essa trajetória de vida aí e uhum, acabar nisso. Quer dizer, acabar não porque não acabou, né? A gente é, fala que a gente até tá hoje, né? até hoje, então não acabou. Mas é uma loucura, né? E agora, tipo, chegando um pouquinho mais pra frente, eu não sei quanto tempo tem de bater. Mas qualquer coisa a gente faz mais um. Você trabalha na Rap, brinquedo, nem sei se pode falar o nome dessa loja aí. Tem uma certa rixa, né? Então tá tudo certo. E você trabalha lá há 20 anos e teve uma trajetória grande lá também, né? Eu trabalho lá, se esse mês, se Deus permitir, vai fazer 26 anos. Eu tenho 27 É, anos já, pra quem não eu sabe. tive a sua irmã lá, fiquei grávida lá da sua irmã. Lá? Foi Bárbara, não, não foi lá. Foi na época, eu estava já trabalhando em rap. E Aham. aí fiquei grávida da sua irmã lá. Eu tinha 1 ano e pouco de empresa quando eu fiquei grávida da sua irmã. Essa parte pra mulher também é complexo, né? Porque tem, tipo assim, hoje já tem várias regras e leis de
e maternidade e tal, mas eu acho que sempre tem um pontinho, tipo assim, da mulher, pô, será que eu se eu engravidar agora eu vou perder meu emprego? Não, é Como é pior que que foi fica, bem né? assim mesmo. Logo, quando pulando na Lepostiche, que eu trabalhei em Lepostiche, você já estava nesse mundinho, e eu já tinha você pequeno, e a saída da Lepostiche também foi uma saída que me frustrou muito, né? Eu sofri muito, mas graças a Deus foi só uma passada em frente aí, né? Porque Já resolveu. já foi resolvido, e é bom por isso essa parte que eu falo, quando a gente tem uma essência, porque as pessoas elas lembram de você. Então, quando eu passei lá sem intenção nenhuma, fui puxada para dentro, né, de uma das meninas que trabalhava lá, que é a Vânia, e daí em diante fiz entrevista e consegui, né, Uhum. quase não entrei, porque competi com as pessoas mais, que estavam mais suscetível, né, a, a entrar, mas depois deu tudo certo. E fui para a ReHap. E lá, quando eu fiquei grávida, eu entrei lá, eu tava lá com um ano e pouquinho, eu descobri que tava grávida da Bárbara. Lá tinha o gerente e o gerente assistente. Então eu tive mais medo de contar pro gerente assistente do que pro gerente. Uhum. Porque quando eu contei pro gerente, ele falou: Você já contou pro velho lá? Porque era o velho, né? O Henrique. E aí eu falei: Não. Mas o medo, eu falei: Não. Nessa época, você não fica pensando de lei ou de não ter lei. Você pode até não ter lei de que você tá grávida, mas aí fica pensando o depois, quando É. você voltar, e Já vai ter alguém agora? no Será lugar. que já vai ter alguém no lugar? Será que vai estar hábito ainda? Será que Uhum. vão ver com os mesmos olhos, né? Porque muda de fase, toda empresa muda de fase, né? Então, E é complexo, né? Porque não era pra ser assim, né? Se a gente tivesse uma sociedade mais estruturada, certa, assim, não era pra ser, mas é foda por causa do. E gera gasto também, se olhar pro lado da empresa. Ou falar por uma vez, se olhar os dois lados, ninguém tá errado, né? ninguém tá errado, É é. sempre assim. Então, a gente acabou de descobrir que eu não sei onde que parou. Se meu filho é hilário. Ah, Vai ser divertido, né? era melhor você ter cobrado pra ser médico. Então a gente tem que apoiar os filhos, né, nas escolhas. Fazer o quê, mano? Não tem mais, não tem como devolver. Devolver é outra coisa, não vou quebrar o sonho da pessoa, né? Muito Fazer o complicado quebrar sonho do jovem. senão já entra em depressão, aí já nada fudeu. disso. Não, deixa quieto. Pra lá. Mas vamos chegar na parte final. Tipo assim, faltou alguma coisa que você queria ter falado? Eu sei que a gente chegou na parte da R-Rap. E a R-Rap tem uma importância gigantesca na sua vida, querendo ou não. Essa casa também teve um pouco do trabalho do pai, mas essa casa, a comida dos seus filhos, a roupa dos seus filhos, teoricamente veio tudo do seu trabalho e seu esforço que você teve lá. E isso é muito bonito, mas eu tenho muito medo disso também. Tipo assim, eu não, igual eu falo, eu não me vejo, tipo, 10 anos fazendo a mesma coisa e viver no mesmo ambiente, tá ligado? Então, mas é que tá a ideia. A ideia não é que eu estou fazendo a mesma coisa, né? A impressão que dá para o mercado, se eu saio hoje para o mercado, eu estou fora do mercado, porque eu vou estar fora do mercado porque vai achar que eu estou lá há muitos anos e estou parada no tempo. Hoje a ideia do mercado antigamente você ficar muito tempo no emprego era uma dádiva, é um orgulho. Para todos os outros lugares que você fosse, é visto isso como Parabéns. um parabéns, né? E hoje talvez não seja vezes por causa do mercado e tudo que o mercado está querendo e propondo aí, né? Mas assim, não parei no tempo, né? A gente foi aprendendo, me formei profissionalmente lá, tive muita oportunidade, tenho oportunidade, aproveitei cada desafio, você sabe, para todos os desafios que foi me proposto, eu peguei, eu fui, arregacei as mangas e tudo que eu tenho, tudo que eu pude proporcionar, o mínimo que eu pude proporcionar para vocês hoje é graças ao meu trabalho. Tem a parte feia, né? Teve as partes tristes, mas assim, a gente costuma pegar tudo que é de bom. O triste a gente não tem controle, o que é ruim a gente também não tem controle, faz parte da vida e tem que acontecer mesmo. E a gente precisa ser desafiado todos os dias. Eu sou uma pessoa que eu preciso ser desafiada todos os dias. Tem que ter um parecido, né? Tem que ter um acomodado, tem que ter um mais nada mais ou menos e tem que ter um que é igual. Mas é foda, mano. Primeiro que eu, tipo assim, eu ia fazer com o pai também, mas eu não tive oportunidade, porque não teve a parte 2 lá ainda. Ele tá com os problemas lá. Mas antes eu tenho que te agradecer, né, em nome dos meus irmãos e irmãs, pela força que vocês sempre deram pra nossa família. Sempre a gente sabe que nem tudo é perfeito, a gente sabe que ninguém é perfeito e nada é perfeito. Mas agradecer pela força que vocês sempre deram pra gente, de nunca ter desistido da gente, Jamais. obviamente, porque acredito que se fosse em outra família eu já tava morando na rua. Jamais. Porque a intenção era ter mais dois, mas tudo bem. Não, chega.
Dividir. Aliás, é bom pra dividir as dívidas. Vai diluindo, né? Hoje ia ter mais um aí pra dividir a dívida. Então eu queria deixar esse agradecimento gravado, porque a gente ama vocês, a gente fala pouco, todo mundo, né? O Victor fala pouco, a Bárbara fala pouco, eu falo pouco, mas eu falo em nome dos três, porque se não fosse a facilidade que vocês deram pra gente na vida a mais do que vocês tiveram, a gente não ia ter nada hoje, se a gente já tem pouco, ia ser menos ainda e muito mais complicado. Então eu queria agradecer tudo que vocês fizeram pela gente, de novo, e falar que se não fosse essa história, que eu sou grato de ter nascido na família que eu nasci, mesmo sabendo que eu podia ter nascido na família do Elon Musk e ser multimilionário. Não deu, bem que eu tentei, mas não deu. E é isso, eu queria que você deixasse suas conclusões finais e seu agradecimento final. E eu ia fazer as perguntas que eu sempre faço, mas eu vou mudar hoje. Eu queria saber como que você vê sua vida daqui a 5 anos. Daqui 5 anos, Uhum. eu não costumo pensar muito daqui a 5 anos não, Caio. Eu prefiro pensar no hoje. A gente não tem esse controle. Antigamente, o que você quer ser quando você crescer? Eu acho que eu não tenho essa pretensão de falar o que eu quero daqui a 5 anos, porque tudo que eu quero eu já sou, eu tenho, né? Então, assim, eu não tenho essa pretensão, não. Eu quero estar viva, né? Eu quero chegar até os meus 80 anos, eu quero estar viva, eu quero estar com bastante disposição ainda e leveza, mas eu queria muito também estar incluindo nessa minha aí, já que você perdeu 5 anos, tá com um projeto de estar fazendo algo para alguém, para as pessoas, né? Não para financeiro, mas assim, para estar fazendo alguma coisa a mais para alguém, sabe? É isso, mas assim, eu já tô onde eu queria estar. Eu já tenho o que eu queria ter. Minha ideia de casamento sempre foi ter família. Minha ideia de casamento sempre foi ter filhos e família grande, né? Porque eu nunca tive isso, né? E nunca tive pai, nunca tive mãe perto. Eu falo que eu sou órfã de pai e mãe, mas assim, vivos, né? E eu gostaria muito de ter eles perto de mim. E sei que se um dia Deus livre e guarde isso acontecer, de eu perder um dos dois, eu vou perder 2 vezes, né? Então, assim, eu queria sempre ter família grande. E eu consegui ter vocês, né? Não me pergunta como, porque eu não sei, né? Mas assim, e também quero agradecer, porque a gente fala da gente é tão difícil, né? A gente fala da vida, não consegui, não precisei nem chorar, né? Me controlei aqui. E agradeço a Deus todos os dias. Todos os dias eu agradeço a Deus por eu ter a minha família, por eu ter conseguido estar hoje com 52 anos, né? Daqui a pouco 53. E daqui a pouco 53. Tendo o pensamento, a cabeça que eu tenho e sendo uma referência para vocês, né? Eu sei que é o que a gente vai deixar aqui, é a referência. Temos nossas diferenças e graças a Deus que temos elas, porque a gente não poderia ser iguais mesmo. E elas é que nos faz crescer, né? Eu aprendo a cada dia com você, com a Bárbara, com o Vitor, agora com o Nicolas aí, com o Netinho. Então, assim, quem não quer, gente, casar, ter filhos, ser vó, sou mãe, sou profissional, sou vó, né? Agora vó. Então, assim, que felicidade, que mais que eu vou querer daqui a 5 anos? Eu vou querer estar bem, com disposição, estar amando, estar sendo amada ainda, porque eu ainda tenho condições e chances, né? De conhecer uma pessoa legal, né? Conhecer a gente já conhece, mas... Mas relaxa que eu tenho uma arma lá no meu quarto. Não, então, conhecer a gente já conhece, né? Daqui a pouco tá aí com uma pessoa legal e tá sendo amada e tá vivendo normal como a gente gosta de viver e tá tudo bem. E simples, né? vendo simples e vendo vocês felizes. Isso pra mim é vendo vocês felizes de qualquer forma que seja. Da forma que cada um escolheu, né? Que isso é uma preocupação a menos e uma preocupação pra pai, assim, que... Quando eu falo lá pro pessoal que eu gerencio e lidero, né? Mais de 20 pessoas lá. Eu falo, gente, a minha casa é o meu refúgio. É o meu conforto. Eu não tenho problema na minha casa, eu não tenho problema com os meus filhos. Ah, como assim? Não tenho. Eu tenho os meus filhos, não tenho problema com os meus filhos. Então, pra mim, o que mais que a gente pode pedir daqui a 5 anos, né? Ganhar no Mega Sena. Talvez. Né? A gente entende. Mas você vai ganhar se jogar, como eu não jogo, a gente não permite, então eu não posso jogar Mega Sena. Mas se você jogar, mas se você ganhar... Você pode cuidar de... eu não posso Eu vou jogar. lá no loteiro aqui pra você. E tem mais. Agradeço muito teu pai. Porque sem ele, eu acho que nada disso também podia ter acontecido, né? Ia ser mais difícil. Ia ser mais difícil. Eu falo, mano, a vida é feita de sorte, querendo ou não, velho. Mais Assim, difícil. a sorte se a gente for olhar, a minha sorte de existir é de 2 pessoas se conhecerem há 30, 40 anos atrás. E pra eles conhecer, teve que mais 4 pessoas se conhecerem. E aí, só desconhecer. Nós vai cair lá na época dos macacos. Não, lá, e se desconhecerem, conhecer e se desconhecer, né? Se desvincular pra te poder conhecer. É foda, né, mano? É assim, mas é o ciclo da vida. Não adianta. Mas a gente for pensando, pô, já faz 40 anos, já faz 30 anos, né? Faz tempo pra caralho e foi um estalar de dedo, né? Se for para pra ver.
Mas é isso, mãe. Obrigado de novo. Fechou. Espero ter. A parte 2 também pode ter daqui a pouco, uns meses. Pode. Fechou? Fechou. Então é isso, rapaziada. Foi mais um Reflexões na Sala. Foi na sala, hoje não foi na laje, porque não é porque eu consegui subir, não, viu, gente? Porque tá chovendo. Então é isso. Um beijo pra todo mundo. É nóis. Ai.